Jesus é o Senhor. Vamos dar início à nossa conferência. O tema é Então Virá o Fim. Né? Como nós falamos um pouquinho antes, tremenda alegria, né? A gente está aqui junto. Uma surpresa, né? Além do que pedimos ou pensamos, né? Porque essa ideia aqui de fazer uma reunião na Inglaterra, né, surgiu tem muito tempo. Dessa aqui é a primeira vez que nós vamos ter uma conferência na Inglaterra, né? Outra vez vinha um irmão, né? Passava um dia e ia embora. Outro irmão vinha, passava outro dia e ia embora, né? Agora dessa vez nós vamos ficar, né, Fábio, 3 dias juntos, né? E começou de uma maneira muito tímida, no fim, acho que de 2019, né, lá na casa do Gerson, da Lana, a gente estava conversando, que tinha vontade de fazer passar um momento com os irmãos, porque eram muitas famílias e cada um ainda tinha o problema o fato de tem família, tem criança, né? Onde nós vamos levar, né? Onde tinha sempre essa preocupação. E hoje ainda nós vamos ver muito sobre isso, né? O Senhor é sempre sábio. E nós fizemos, em janeiro, acho que 2020, nós temos uma reserva desse lugar aqui. Antes de pandemia, antes da guerra da Ucrânia. Você vê que Deus é um Deus de propósito, irmão. Naquele ano que nós fizemos a reserva, até demos um sinal, não foi possível fazer. No ano seguinte também não foi possível fazer. Mas Deus estava esperando esse momento, né? 2022, que era o tempo chegado, né, para a gente estar junto e recebendo a palavra do Senhor, sermos encorajados. Mas irmãos, ainda tem vários irmãos que estão chegando, alguns, né, estão aqui, outros chegam amanhã ou hoje mais tarde, amanhã. Até amanhã a gente gostaria de apresentar os irmãos, né? Porque no fim, graças ao Senhor, se estendeu e tem irmãos também de outros países aqui junto conosco, né? Mas o importante, né, esse tema, né? Por que esse tema, né? Porque, né, o que esse tema tem a ver comigo, né? Nós estamos vendo que isso aqui fala, um versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 24. E Mateus 24, e ali tem 2 partes, né, principais, que ele fala assim, 24:14, e diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós vimos, né, um semestre anterior, a respeito de pregar o evangelho do reino. E agora nós estamos entrando nessa frase, então virá o fim. Irmãos, passando-se pela pandemia, né? Não vou falar que passou, não passou, isso é outra conversa, né? E no momento que nós estamos passando hoje, né? Uma instabilidade, a única coisa que nós temos certeza é que o fim virá. Amém. Irmãos, nós queremos começar a conversa aqui, que vocês, meus irmãos em Cristo, né, que você tem que ter uma convicção, uma certeza, porque isso é a palavra de Deus que fala, o fim virá. Eu quero que repita, posso repetir para vocês? O fim virá. Então, qual que é a minha atitude? Agora começa a conversa. Eu sei que o fim vai vir. Muita gente sabe que o fim vai vir. Pode voltar, por favor, o tema, né? Todo mundo, o fim vai vir, o fim vai vir. Agora, qual que é, a pergunta é, qual é a minha atitude? Né? Qual que é a minha atitude com respeito a essa frase? Como é que está a minha vida, né? Eu que sou um filho de Deus, eu que conheci Jesus, creio na Bíblia, certo? Né, Robson? Se a gente crê na Bíblia, né? Sem isso não dá para conversar. Mas, como é que está? Então, é a primeira colocação. Acho que ele tem que começar assim, irmãos. E esses dias aqui, nós queremos falar com vocês, o Senhor nos dê graça,
de cobrir um pouco, falar um pouco, conversar um pouco a respeito de Mateus 16, não vamos conseguir até o fim, mas vamos puxar alguns pontos de cada capítulo. Então nós vamos puxar um pouquinho de capítulo 16, o que ele fala, né? Sobre Cristo, sobre a igreja. Vamos ver o que fala o capítulo 17, sobre Cristo ser transfigurado. O capítulo 18, que tem muitas aplicações que impedem a gente de chegar nesse fim adequadamente. E depois tem capítulo, né, várias sequências. Depois nós vamos ver sobre entrar em Jerusalém. A última semana de Jesus estava aqui na terra. Como que foi a última semana? E o que Jesus queria falar para aquelas pessoas que estavam ao seu redor? Ele queria mostrar o momento, né, que ele ia ser crucificado, mas ele queria ensinar os seus discípulos como deveria viver e como seria o futuro. Ele não só estava... algumas parábolas tratam daquele presente e algumas situações tratam do futuro. Então hoje a mensagem inicial fala de uma festa de casamento do filho de rei, do filho do rei, tá certo? Então Mateus 22, então que o Senhor dê graça que a gente chegue até aí. Depois amanhã, irmão Valmor, irmão Salomão vão dar sequência, que Deus os abençoe, né? E que cubra, né, Valmor? Tudo que eu não falar, amanhã o Valmor completa, tá certo? Por isso que a gente fica tranquilo em casa, irmão, né? A gente nunca trabalha sozinho, é um trabalho, né? Até os irmãos que estão aqui pela primeira vez, numa conferência, nós procuramos não dar uma mensagem individual, né? Eu vou falar uma coisa, o outro irmão fala outra, e o outro... Não, nós estamos aqui como um time, procuramos um completar o outro. Nas nossas fraquezas ou nas nossas deficiências e a luz que eu recebi, o outro irmão vai receber e ajudar a todos, né? Então, esse é o espírito que Deus tem colocado no nosso meio, um espírito não de competição, não de concorrência, mas de colaboradores, cooperadores, né? Companheiros, parceiros, chame o que quiser, mas o importante era essas pessoas, né, Robson, que o Senhor estava procurando. Mateus, eu não tenho tempo para discorrer com tantos detalhes, Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 5, mas o início do Evangelho de Mateus, que é na verdade, desde o nascimento de Jesus, né, ele nasceu e ele era o rei que veio, né, era também o Emanuel, o Deus conosco, mas o rei que veio da parte de Deus, nasceu entre os homens. E ele veio como ser o Jesus, o Salvador. Amém. E ele foi vivendo nessa terra, não foi uma vida fácil, teve provas, teve testes, teve perseguições, né? Logo como criança não tinha lugar para ele nessa terra, né? Também os poderosos na época, né? Os líderes tentaram matá-lo, não conseguiram. Ele tinha um propósito, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E a partir do capítulo, né, aí ele começa a mostrar, capítulo 3, capítulo 4, ele começa o seu trabalho, né, ele começa, a Bíblia fala seu ministério, que seria o seu serviço aqui na terra, a sua vida aqui na terra. E não foi um período tão longo, foram, né, 3 anos e meio, e ele conversando com os discípulos, né, chamando os discípulos, curando as pessoas, salvando, né? Todo esse tipo de pessoa, ele acudiu às necessidades dos homens. Amém. A tal ponto que ele fala, né? Olha, você está cansado? Você está sobrecarregado? Você não está se aguentando? Eu tenho um lugar para você. O lugar é, venha. Né? Hoje, né, eu estou vendo aqui, né? Até brinco, né? Estou vendo aqui que muitos viajaram muito cedo, né? Saíram, né, Rob, saíram muito cedo de casa. Tiveram que acordar madrugada, né? Ficamos o dia inteiro rodando. O Senhor, você está cansado, está sobrecarregado? O Senhor vai estar chamando você, né? Venha para mim agora, né? Amém. Venha para estar no descanso. Amém. Eu vou. Mas qual que é o descanso de Jesus? Qual que é o descanso em Jesus? Amém. Receber também. Vinde a mim os que estáis cansados
e sobrecarregados. E o que ele vai fazer? Ele vai também distribuir uma porção dele para você. Outros, né? Mas chegamos ao capítulo 16. Chegamos, né? Eu vou ser rápido. Nesse capítulo 16, é quando Jesus sai da atmosfera onde ele viveu. Ele vai para um lugar distante. E nós não imaginávamos que esse lugar aqui é tão perto de Londres e tão distante, né? Eu como estava no carro, falei, tá errado esse endereço. E curva, e vira. Ah, Senhor Jesus, né? Acho que todos, não sei se todos tiveram essa mesma sensação, pelo menos o amor falou, olha, me deram endereço errado, né? Outros que vieram dirigindo, né? Quem nem o Mano conhece melhor as estradas, né, Mano? Aí ele está mais tranquilo, mas quem não conhece? Mas saímos da atmosfera da cidade. Saímos de um ambiente aqui, olha, verde para todo lado. E outra coisa coisa boa, irmão, esse espaço aqui é só nosso. Né? Você pode gritar, né? Você pode, amanhã cedo, você quer orar, né, no meio das árvores, você pode invocar o nome do Senhor, né? À vontade, só não fique, se tiver algum companheiro de quarto, você levanta e vai, né? Deixa o seu companheiro de quarto, se ele quer acordar mais tarde, deixa ele, né? Mas você tem tempo, as nossas reuniões aqui, por isso que os irmãos aqui estavam alegres, cantando, não estamos restritos dentro de uma casa mais. Nós estamos em Cesareia de Filipe. Aleluia. É um lugar distante, é um lugar onde não é... outros lugares as pessoas estão preocupadas, né? Aqui os líderes, a religião, e nós vamos ver no finalzinho que Jesus também entrava em Jerusalém, mas isso é amanhã, né? Amanhã. Ele entrava em Jerusalém, mas ele não ficava lá no tumulto, né? O Felipe está entendendo bem português, Felipe, tá, né? Porque daqui a pouco a gente começa a falar algumas coisas, alguns termos que é mais difícil de falar, né? Estava naquela muvuca, assim, né? Então, aquela confusão, tá? E Jesus não ficava ali. Ele falou, eu vou para um outro lugar. Um lugar tem as pessoas que me amam, as pessoas que assim, cuidam de mim, as pessoas que têm interesse pelas minhas coisas nessa terra. Talvez hoje, irmão, nós somos como uma casa, né? Um pequeno grupo aqui, reunido aos arredores de Londres, para fazer a vontade de Deus. Amém. Mas nesse lugar nós precisamos ter a primeira experiência, essa experiência tem que ser marcante na nossa vida, e não é só uma vez, é uma coisa maravilhosa nesse lugar separado, é conhecer quem é Jesus. Amém. Tá? E ele pergunta ele perguntou para os discípulos, olha, é uma pergunta tão clássica, parece que a gente respondeu já centenas de vezes, né? Mais do que centenas, mas você ainda precisa responder de novo. Amém. Acho que nessa noite, Cristo está aí ao seu lado, amém, fazendo essa pergunta. Quem diz ser o Filho do Homem, né? Não é isso? Né? Aí ele falou, indo para... quem diz, né? Aí começa... Olha, as pessoas em geral, se você for perguntar, né, as pessoas em geral conhecem Jesus. É um dos profetas. Ou Elias, né, ou Jeremias, ou João Batista. Mas o Senhor queria saber a impressão dele. Amém. Queria saber, eu queria falar isso para você hoje, irmãos. Né? Qual que é a sua impressão? Ele vai perguntar o que eu sou para você. Quem eu sou para você. Amém. Aqui ele vai mostrar Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa aquele que tem uma missão, ou a palavra, né, ungido, mas podemos falar, alguém que tem uma responsabilidade. Cristo não é só o Salvador, aquele que cura, aquele que dá pão. Ele faz tudo isso. Mas ele falou, mas eu tenho alguma coisa a mais para as pessoas que estão perto de mim, que estão na minha intimidade. Eu quero saber o que vocês pensam de mim. E nossa atitude deve ser essa. Senhor, eu quero sempre te reconhecer como Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí vem uma visão, uma revelação dos céus, irmão. Essa revelação não é do homem, essa revelação é do Pai. E o Pai falou isso. Falou para ele, falou, né? O Senhor falou, olha, Pedro, falou essa frase,
Falou, olha, isso não veio da parte de homens, veio da parte de Deus. Mas eu tenho mais uma revelação. É esse o nosso sentimento de entrarmos aqui, irmão. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso saber quem Cristo é. Eu preciso saber que Ele não é só, como eu falei, como eu vou repetir, Ele cuida de nós, cuida. Ele nos alimenta, sim. Ele nos tira a enfermidade, sim. Ele nos dá o pão, sim. Mas quem Ele é para você? O Cristo. Precisa ser essa nossa atitude. Essa deve ser a nossa resposta. Amém. Aí Ele vai ter mais coisa para você. Amém. Aí ele fala também, agora eu tenho mais uma, eu tenho essa segunda etapa. A gente sempre fala, né? Um lado, o outro lado. Eu quero falar a respeito de alguma coisa que está no meu coração, que é a respeito da igreja. E ele continua, né? Eu não vou detalhar tanto aqui. E ele fala assim, né? Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus conhece as pessoas que sabem o propósito da vida dele, ele tem uma coisa para falar. O assunto dele é, eu vou edificar a minha igreja. Meu assunto aqui é a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, não é isso? Se você conhece a Cristo, Ele vai falar, eu tenho uma coisa para falar mais para você. Por isso que a gente está sempre buscando conhecer mais, almejando mais o Senhor. E para edificar a igreja, irmão, para ter essa edificação, né, precisa de ter relacionamento, precisa de ter participação. E para ter participação, nós vamos aprender lições nesses capítulos seguintes. Que a primeira lição que ele falou é que ele precisa seguir Jesus. Ele precisa aprender a negar a si mesmo. No versículo, a partir do versículo 24, né, tem aquele diálogo de Jesus com Pedro. Primeira vez ele revelou Cristo. Segunda vez, fala, não, Senhor, nada de mal te aconteça. Aí o Senhor falou, você não está pensando nas coisas do alto, você está pensando nas coisas da terra. Então, para pensar nas coisas do alto, só tem um caminho. É tomar a cruz, seguir o Senhor. Porque o destino de Jesus, porque ele começou a falar para eles, a partir daqui que ele já sabe, as pessoas já sabem qual o propósito dele, ele falou, então agora posso falar o que está no meu coração. Meu coração eu vou passar pela morte, mas eu vou ressuscitar. Eu vou passar pela morte, eu vou ressuscitar. Eu vou passar pela morte, mas eu vou ressuscitar. Então, era essa, a partir de agora, ele falou, agora eu posso falar com quem entende o que eu vim fazer na terra. Irmãos, graças a Deus nós estamos aqui porque Jesus acha, né, tem uma expectativa que você e eu entendamos o que Ele quer de nós. Amém. O que Ele quer de nós? Que Ele vai falar para você. Eu vim para morrer e ressuscitar. E se você quer vir após mim, você precisa morrer e ressuscitar. Parece que é difícil. É que nem nós, os mais antigos, né? É difícil, tá? Às vezes é difícil aprender coisa nova, principalmente da tecnologia. Eu apanho, né? Porque a turma nova é muito mais rápido, né? E até também um sentido que nós vamos falar a partir do outro capítulo, muito sobre as crianças, né? Graças a Deus, né? Mas o propósito, voltando ao propósito de Deus em falar sobre morte e ressurreição, é que o estado que Jesus vivia na terra não era o definitivo. Vocês entendem? Ele não veio aqui, por isso que ele tinha que morrer, ele não veio ficar a vida toda como um ser humano, sofrendo pelas pessoas, ou tendo compaixão simplesmente das pessoas. Ele veio porque eu tenho um propósito a mais. Eu vim para mostrar-lhes que eu tenho um reino. Eu tenho um outro momento. Eu tenho o quê? Eu vou sair desse corpo terrenal e vou mostrar para vocês que tem uma outra esfera, um outro lugar para estar, que é capítulo 17. 17 fala que Jesus apareceu em glória.
na verdade, apareceu como ele de fato é. Né? Antes ele se vestiu de homem para morrer por você, para dar vida por você. Mas ele falou, eu quero mostrar aonde eu vou levá-los. Então, Mateus, essa sequência de Mateus é revelação, aplicação e o destino. Tá certo? Nós aqui queremos falar de momento, né? Mas também queremos falar do destino de cada um de vocês. Amém. Então ele pegou alguns, 3 só, e levou para um alto monte. E ali ele mostrou a sua glória. Ele mostrou quem ele era. Como será no mundo, né? No reino que ele vir, ou como será na glória do Pai. Aí eles ficaram, ficaram sem sentido. É como você está tratando da terra, aparece alguém que vem do alto, dos céus. Amém. Como vai ser? Irmão, essa terra vai passar. Né? Esses dias nós estamos vendo aí o evento, né? Como é as bodas, não é o jubileu, não é isso? Jubileu, né? Graças ao Senhor, né? Ela por 70 anos tem reinado, né? Tem estado à frente dessa nação. Mas isso vai passar, irmãos. Esse é o reino terreno. Nós estamos aqui conversando a respeito de um outro reino, que é um reino que será eterno. Parece que toda aquela pompa, né? Bonito, né? Admirável. É bonito, é admirável. Mas esse reino ainda é da terra. O que nós estamos conversando aqui essa noite, aqui, né? Nós aqui, é sobre um reino com glória muito maior. É superior, incomparável. É o reino dos céus. É para lá que eu e você estamos conversando aqui para chegar, irmãos. Né? É nesse lugar que Deus espera, quando Ele fala, o fim virá, é para esse lugar, é para um reino, o reino dos céus, onde está cheio da glória de Deus, onde está cheio da expressão de Deus. Mas dá para chegar de qualquer jeito? Ó Senhor Jesus, aí que começa as nossas dificuldades, né? Você sabe que quando subiu no Simão, estava, né? Quem estava lá? Pedro, João e Tiago. 3 pessoas. Ele só levou 3 pessoas. Senhor, né, tinha milhões. Ali quando tinha pão, né? Tinha 5 mil, 10 mil. Quando ainda tinha um pouco mais, às vezes falava um pouco mais da intimidade, mas aqui esse momento é o íntimo do íntimo. Amém. Nem os 12 foram. Né? Quantos são? 25%, é isso? Né? Ó Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Que o Senhor possa olhar para nós e ver um sentido na nossa vida. Amém. Que vai levar para revelar o que está no coração dele. Ó Senhor Jesus. Vai ver a glória. Por isso que o Pedro ficou tão... essa experiência que ele passou, nunca mais ele esqueceu. Nunca mais ele esqueceu. Quando ele escreve as suas epístolas, lá em 2 Pedro, né, capítulo 1, ele fala, olha... Tem uma glória, uma excelsa glória, que é acima de tudo. Isso não é fábula, não é conversa. Às vezes a pessoa fala, você fala de Jesus, mas isso é conversa, é fábula, né, lenda. Né? Nada disso vai acontecer, fake news, né, como é o momento de hoje. Não, Pedro falou, não é nada disso. E sabe que naquela época também tinha as pessoas, se vocês têm dúvida, eu vou ler para vocês, acho que vale a pena, né? Esse versículo está em 2 Pedro, né? Senhor Jesus. Ele fala que... Capítulo 1, não é isso? Isso. 16, ele fala assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Né? Não foi alguém inventou uma história e falou, mas nós mesmos somos testemunhas oculares
da sua majestade. Pedro, eu posso falar porque eu vi. Eu vi. Eu posso falar, eu vi. Eu estava lá, né? Eu vi o Senhor em glória. E aí, o que ele viu? Ele fala assim, olha, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele estava lá, né? Vocês sabem, eu não estou lendo tantos versículos, mas lá em Mateus 17, né? Quando eles olharam, viram a lei de Jesus, estava Moisés e Elias, aí Pedro falou, não, é bom a gente estar aqui, né? Não sabia o que fazer. Eu vou fazer 3 tendas. Né? Quando ele começa a falar o que não deve, né? Aí veio essa voz do alto. Então ele nunca mais esqueceu. Irmão, nós precisamos ouvir uma voz. Uma voz que fala, Jesus, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu não tenho, essas coisas aqui vão passar, mas eu tenho Jesus, né? E eu tenho a quem ele oh Senhor Jesus, ele vai estar em glória, né? Quando nós encontrarmos com ele. Por isso que a gente precisa continuar falando, né? A gente sempre reforça, aqui ele fala, Pedro também continua falando da palavra profética. Por isso que é importante, irmão, a gente não parar de ler a Bíblia. Por isso que é importante a gente não parar de ler livros espirituais. Porque se você parar, a sua fé vai diminuir. E você vai começar a não ter mais sentido, não começar a entender aquilo que Deus tem no coração. Graças ao Senhor, né? Que Pedro não desistiu. Você e eu estamos aqui, né? Amém. Aleluia, né? Passaram esses anos, nós estamos juntos, irmão, né? Para receber o quê? As palavras da revelação do Senhor, né? Mas eu vou avançando, né? Um pouco mais para chegar onde eu espero, né? Ó Senhor Jesus. Eu só queria... E passando o capítulo 18, vai ter um reino, vai ter glória, não era esse mundo. E na sequência, como eu falei, eu queria que vocês andassem comigo da seguinte maneira. De um lado, Jesus fala, eu vou edificar minha igreja no tempo presente, né, Robson? Nesse tempo aqui, quanto tempo? Até hoje, quase 2000 anos, né, Salomão? Quase 2000 anos, né? Que a igreja foi estabelecida. Enquanto nesse tempo presente, ele falou, olha, eu vou edificar minha igreja. Mas o objetivo da igreja, a igreja é o reino. Então, não é uma coisa só para o momento atual, mas também para o seu futuro. Amém. Como vai ser definido o seu futuro, é como você está vivendo hoje. Amém. Aí ele faz essas como poderia falar, né, inserções no capítulo 18. Ó. No capítulo 18 começa aquela questão, né? Vários probleminhas, né? Quem é o primeiro? Né? Aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Já começa assim, né? E depois aqui, aí o Senhor fala sobre as crianças, né? Por isso que, graças ao Senhor, irmãos, nós precisamos aprender, e nesses capítulos aqui tem muita menção sobre a criança, né? E nós estamos terminando, nós começamos, como eu falei, há 2 anos atrás, a gente tinha uma preocupação, que a gente encontrasse um lugar onde poderia trazer as crianças. Hoje eu estou vendo aqui, quem precisa se tornar como criança somos nós. Né? 2 anos depois, irmão, é nós que estamos... E a palavra, né, até semana passada, o irmão Pedro falou sobre você se tornar como uma criança, porque é uma pessoa simples. Né? Como o irmão estava cantando o louvor aqui, irmão, esqueça o passado. Agora, esse momento, esqueça o que aconteceu. Seja simples, né? Uma criança é muito simples, singela. E aí o Senhor falou aqui, Mateus 18, falou, acho que Mateus 19 também, ele fala sobre criança. Mateus 21 também fala sobre criança. Enquanto está se preparando para a entrada do reino. Ele falou, eu estou atrás de pessoas simples. Tá certo, irmão? Ó Senhor Jesus. Porque aqui tem o problema do orgulho, dessa posição. No capítulo também tem o problema 18 e 19 também fala sobre
relacionamento marido-mulher, a questão do divórcio. Também ele fala sobre riquezas. São todas coisas, irmão, que pega nesse mundo, vai pegando a gente, agarrando, parece que vai né, como laço, né? Laço, vai laçando você, parece que você não consegue nem respirar mais, né? Graças a Deus, irmãos, né? Graças a Deus que ele fala, olha, eu conto com você. Mas parece que eu estou tão amarrado, Senhor. Eu estou tão sem saída. Aí que eu quero viajar já rapidamente. Eu quero mostrar a parábola dos trabalhadores da última hora. Amém. Parece que a gente não presta. Quando você fala, quem que vai passar esses capítulos 18, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Meu, né? Tá certo? Quanta confusão a gente arruma no dia a dia. E aí ele fala, olha... Aí o Senhor fala... Esse eu vou ler alguns versículos. Fala assim, olha... Porque o reino dos céus... Já viajei para o capítulo 20, tá? Desculpe se estou rápido demais. Fala assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com o trabalhador a 1 denário, ele vai, acerta o preço, acerta o salário, a jornada do dia, 1 denário, e... vai para a minha vinha trabalhar. Passou 3 horas, ele saiu de madrugada, às 6 da manhã, é o início do horário, né, do judeu. 9 da manhã ele vai de novo, chama mais um grupo e fala, e leva, olha, vai trabalhar na minha vinha. Passou meio-dia, viu? Mais alguns, vai trabalhar na minha vinha e eu vou te dar eu vou te dar o que é justo, né? Vos darei o que for justo. E saiu também na hora sexta, na hora nona, saiu até as 3 da tarde. Esse trabalho na vinha, o irmão tem nos mostrado, que é o período da história da igreja. Esses 2000 anos, essas pessoas têm sido chamadas. Deus está procurando. Deus está saindo ao encontro de trabalhadores. Talvez aqui vocês não tenham tanta essa experiência com dificuldade. Mas as pessoas, quando não têm trabalho, né, acho que você vê a imagem, né, a fila dos desempregados. Às vezes a pessoa ela fica a madrugada esperando conseguir conseguir a ficha para preencher o formulário, para ver se ela vai se ela vai ter chance, né, Caio? Se ela vai ter chance de o currículo dela vai ser aberto ou não, né? Se vai ser enviado ou não. Irmão, o Senhor Jesus, sabendo a circunstância de cada um, ele saiu a chamar. Ele saiu a convocar, ele saiu a convidar, né? Convidar as pessoas. Convidou de manhã, então, durante toda a história. E eles trabalharam, graças ao Senhor, irmãos, eles trabalharam. Mas aqui tem um princípio da misericórdia de Deus, que uma fora, né, como diz, fora do sistema. Quando chegou às 5 da tarde, o trabalho não tinha terminado. E ele passa na praça e encontra gente desocupada. Aí ele fala, vai para minha vinha. Eu vou te dar o que é justo. Essa é a sua chance, irmão. O Senhor não perguntou o que você... aí ele até fala, mas por que vocês não foram trabalhar? Ninguém nos contratou. Né? Passamos o dia inteiro aqui, já são 11 horas, esperando uma oportunidade, né? Uma oportunidade de trabalho, não apareceu uma. Mas o Senhor, esse é o lado da misericórdia de Deus. Deus está passando, irmãos. Você ficou 1 hora, você passou às 3, né? Você passou às 9, passou a meio-dia, passou às 3 da tarde. Aí quando vai a turma das 3 da tarde, fala, já perdi o dia.
Se aquele mais desanimado fala, eu vou embora para casa. Acabou meu dia. Mas graças a Deus, o Senhor saiu de novo ao encontro. Mas, mas eles foram trabalhar. E como é que eles trabalharam? Não vai vir, como é? Não vai virar nada essa uma horinha. Essa horinha aqui só vou, né? Só vou gastar tempo. Não, eles foram e trabalharam. Eles foram e trabalharam e fizeram a diferença. Amém. É isso que nós queremos mostrar, irmão. Se Deus está te chamando agora, né, não importa a sua idade, não importa a sua condição, hoje nós estamos nesse país aqui, né, vivendo na Europa, em alguns países diferentes, mas Deus está chamando você, irmão. É misericórdia de Deus ou não é? É grande misericórdia de Deus, irmão. Agora, Ele espera que você trabalhe. Um homem, né? Eu tenho uma pequena empresa no Brasil de construção, acho que a maioria sabe. Irmão, um homem de negócio nunca vai chamar um trabalhador que se ele não precisa. Primeiro ponto. Eu nunca vou chamar alguém para ele ficar de braço cruzado. Não. E espero, se ele foi chamado, agora que entra a sua missão. Se ele foi chamado, ele vai ter que trabalhar. Tá certo? Se você foi chamado, irmão, de um lado, ser chamado é misericórdia. Agora, cumprir a função é outra, é dedicação. É esse que Deus espera dos trabalhadores. Eles fizeram que em 1 hora, eu não sei qual era o segmento que eles trabalhavam, mas eles conseguiram, André, em 1 hora, trabalhar igual a turma de 3 horas. Tá certo? Não, porque Deus é justo, irmão. Você acha que Deus Deus é justo e pagou o mesmo para ele. Ele só vai pagar o mesmo para uma pessoa se a pessoa fizer a mesma coisa. Tá? Não é que o pagar 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora só, é que eles renderam muito mais do que os outros que ficaram 3 horas trabalhando. É isso que Deus está esperando, irmãos. Não, a misericórdia chegou, você passou o dia inteiro aí sem chance, agora a chance chegou. Amém. O fim virá, irmãos, né? Está bem próximo, está faltando essa última hora, essa última horinha, mas Deus ainda não completou o time, ainda não completou o serviço. Deus falou, eu vou chamar vocês. Ó Senhor Jesus, quer agarrar essa oportunidade? Amém. Quer agarrar essa oportunidade de trabalho? Amém. O salário? Você não vai saber quanto é de início, porque eu vou te pagar o que é justo. Mas eu vou te pagar o que é justo. O que é justo é 1 denário. É a porção completa. Que bom, né, irmão? Antes eu falei até na Alemanha para os irmãos, eu achava que esse trabalhador da última hora era meio folgado. Ele ficou enrolando o dia inteiro. Cabeça de comerciante é duro. Eu falei, eles ficaram enrolando o dia inteiro. Né? Eu ia falar, parece um povo que eu conheço, né? Mas não vou falar, né? Ficava enrolando, aí surgiu uma vaguinha e agora é minha. Não é assim. Com Deus não é assim, irmão. Deus é justo. Deus falou, vocês merecem, porque eu sou misericordioso. Mas aproveitem a chance. Nós marcamos esse lugar aqui, né? 3 dias. Vamos aproveitar essa chance, irmão. Ó Senhor Jesus. Aí eu pergunto, onde você está, irmãos? A pergunta é aquela, onde você quer estar? Mateus, de capítulo 1 a capítulo 15, conhecendo somente Jesus como aquele que cuida de você, ele vai cuidar de você. Você está em Mateus 16 recebendo revelação? Ou você está em Mateus 20 começando a trabalhar? Espero, irmão, que a nossa experiência seja, passemos já por Mateus de 1 a 15. Já atravessamos Mateus 16. E agora estamos entrando para fazer a vontade do Pai em Mateus 20. Amém. Trabalhar, né? Ó Senhor Jesus. E nós temos tido muitas experiências, né? Acho que depois os irmãos vão falar. E quem são? Aí você... Eu vou andar... Ó Senhor Jesus. Que hora que eu comecei? Que hora que eu tenho que acabar? Não.
Não, e também nós prometemos que ia fazer uma reunião mais curta, né? Porque a gente quer a função de todos os irmãos, né? Mas vamos lá. Aí, eu quero entrar já no capítulo 21. Aí no capítulo 21 é a entrada de Jesus em Jerusalém. É a entrada de Jesus em Jerusalém. A última semana dele na terra. De um lado você vê, em Mateus 20 ele fala do plano eterno de Deus. Mateus 21 ele volta para a cena de novo da entrada em Jerusalém e da morte do Senhor. E da morte do Senhor, a cena, primeira cena, é que ele fala, olha, ele falou, eu vou entrar em Jerusalém. E falou para os seus discípulos, mas eu preciso de um meio de transporte. Tá? Jerusalém, vai entrar em Jerusalém. Eu vou entrar. Mas eu preciso de um meio de transporte. Quem vai levar? Quem vai, né? Que ele fala assim, olha, capítulo 21, né? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, aqui era tudo vizinho ali de Betânia, né? Entradinha, né? Tava na boca, né? Na porta do gol, né? Cadê o Marquinhos? Tava na porta do gol, mas ele falou, olha, mas antes de entrar, eu vou enviar 2 discípulos dizendo, ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. O Senhor precisa deles. Você sabe que essa passagem é um pouco intrigante, assim, porque em Lucas, Marcos, fala que o Senhor pegou o jumentinho, né, e montou no jumentinho, colocaram as vestes e ele entrou em Jerusalém. Mas aqui ele fala da jumenta, da mãe e do jumentinho. Estavam presos. O irmão mostrou para nós que, em princípio, isso aqui também pode ser aplicado como em Apocalipse, né? Apocalipse 12, né? Da mulher, onde ali é a mulher, né? Que compreende todo os filhos de Deus, e também o jumentinho como o filho varão, como aquele que é a parte forte, aquele que carrega Jesus. É isso mesmo, irmãos. Jesus, porque ele fala, e montou sobre ela. Eu queria fazer uma aplicação para o nosso momento aqui, posso? Eu queria ressaltar, irmãos, que nós estamos presos. Às vezes nossa família está presa. A mãe e o jumentinho e os filhos estão presos nessa era aqui. Estão presos nesse sistema. Por isso que o Senhor precisa de nós, irmão. Por isso que eu falei, os trabalhadores, à última hora, aqueles que trabalharam 1 hora só, eram, quem eles são? Jumenta e jumentinho. Desculpa, né? Mas é um fato. Alguém que, assim, o desprezado, o que ninguém dá valor, é com esse que Deus, que o próprio Deus, é Jesus, em carne, vai entrar para completar a obra de Deus, que é, lembra que eu falei? Morte e ressurreição. Amém. Morte e ressurreição. Ele tinha que entrar. Ele tinha que usar alguém para atravessar esse momento. Eu quero te dizer, ele usou aquele jumentinho, um animal de carga, desprezado. Hoje, nós estamos chegando no fim. Nós vamos entrar para completar uma era. Quem que ele vai usar? Jumenta e jumentinho. Desprezado, irmão. Mas aquele que serve ao Senhor. Senhor, ninguém montou, mas chegou a sua vez, Senhor. Eu estou preso nesse sistema aqui, Senhor, os discípulos estão chegando. Aleluia. Amém. Vai desprender você, irmão. Amém. Essa conferência aqui seja o momento da gente desamarrar, né, desprender de tantas coisas que estão nos amarrando, para que a gente possa falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor. E se alguém me perguntar, eu preciso deles. Amém. É o Senhor que precisa deles. Esse mundo está sempre pedindo para a gente, trabalha mais. Né? Sério, né? Precisa trabalhar mais, precisa produzir mais, ganhar mais.
Mas escuta agora a palavra de um enviado. Os discípulos que aqui nesse momento eles foram os enviados, né? Você sabe que o apóstolo, a palavra apóstolo significa um enviado. Um enviado foi lá para desamarrar você, irmão. Para me desamarrar, para me soltar, para que eu possa servir a Deus. Oh, Senhor Jesus. No futuro, no final da era da igreja, como eu falei, nós somos trabalhadores da última hora. Para introduzir esse reino, eu preciso ser um jumento e um jumentinho simples, humilde, que está disposto a fazer o que o Senhor quer. E por fim, viajei rápido, Senhor Jesus entrou no título da mensagem de hoje, que é Mateus 22, que ele vai falar sobre mais uma parábola. E aqui, antes disso, falou, depois que entra, tem várias cenas que aconteceram, mas eu vou pular e vou direto para 22. Fala, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, Deus, o rei, tem uma festa programada. Irmão, nós viemos aqui por uma festa. Amém. É uma festa de casamento, Mas para ter festa de casamento, primeiro, para ter festa de casamento, precisa ter a noiva. Vai ter um casamento? De um lado, num aspecto, o Senhor falou, eu estou preparando a minha noiva. Até, desde Gênesis 2, que quando Eva foi formada, a palavra foi edificada, foi construída, ela veio para quê? Gênesis 2, 20, Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou, ou a palavra pode ser construiu ou edificou numa mulher e lhe a trouxe. Então aqui quando fala que Adão, Cristo também precisou passar pela cruz, passar pela morte. E na morte, o que ele foi? Ele construiu, ele precisava edificar a igreja. O casamento, essa festa de casamento aqui, em 22, é o quê? É a festa do Filho do Rei com a sua noiva, amém, que é a igreja. Quando ele falou lá, lembra que eu falei, vocês me conheceram agora? Vocês sabem quem eu sou? Sim, tu és o Cristo, filho de... Olha, eu preciso de uma companheira que vai ser edificada, que vai ser meu complemento, alguém que vai cooperar comigo, que vai colaborar comigo. Essa é a igreja. E a igreja somos nós, irmãos, Ó Senhor Jesus. E ele falou, eu estou com esse desejo. É essa festa que eu vou realizar. E essa festa, esse banquete, o irmão falou que... e aí ele começa para sair. Mais um momento para sair e chamar. Chamar, não sei se todos conhecem esse trecho, mas eu vou ler um pouco mais com detalhes. Fala, então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio,
E outros ainda, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Ó Senhor Jesus. Deus, com tanta misericórdia, irmãos, ainda para essa festa final, Ele abre uma janela, né, de oportunidade. A janela de oportunidade é o convite. O convite está saindo aí, né? O convite está saindo. Posso orar por você, né? Até o Jorge falou, né, Jorge? Que hoje estava vindo, ele está com a camisa, né? Posso orar por você, pessoal? Pediu que orasse por ele. Essa é a janela das oportunidades. Né? Nós abrimos a nossa boca e também dá essa chance. Olha, Deus tem um convite a fazer. Deus está convidando você. Você vai rejeitar? Ah, não, eu estou muito ocupado. Um fala, eu casei. Outro tem um negócio, né? E vão e se excusam. Né? Até o Robson me contou, né? O casamento dele falou que fez para mais pessoas, nem metade foram, né? Senhor Jesus, né? É triste, é chato. Imagina, você não mandou matar ninguém, não, né? Mas você fica chateado, mas a gente fica chateado, né? Não, mas é uma coisa mais chata que tem, né? Ainda mais né? Na casa você prepara tudo para receber alguém, né? Faz né? O Gil que gosta de cozinhar, tal, né? Faz aquele banquete, aí chega lá na hora, liga, Gil, hoje eu não vou, né? Hoje eu não vou para a reunião, Gil, né? Aí o Gil fica feliz. Irmão, você já imagina Deus que convidou a humanidade para o seu banquete, e esse banquete né, é aquele banquete sem escala, né, que é um banquete por 1000 anos, irmão. É uma festa eterna, né? A gente que come bem, né, Anderson, né? A gente gosta de um banquete, né? Imagina, nós vamos ter um banquete, mas não vai ser das coisas materiais, vai ser um banquete celestial, irmão, e vai durar por 1000 anos. É uma grande festa. Você vai sair, irmão, não vai ter mais depressão, não vai ter mais ansiedade, não vai, né? Não é só por causa disso, não vai precisar saber, né? A conta, quanto custa, né? Pounds, euros, reais, o que é, qual é a crise, o preço do petróleo subiu, desceu, a guerra, irmão, tudo isso vai passar, irmãos. Amém. Deus está fazendo esse convite. Ei, vamos acordar, né? Vamos despertar, né? Eu tenho um convite maravilhoso para você. Vamos lá? Irmão, que eu pergunto, vamos lá? Vamos, né? Oh, vamos para a festa do casamento do rei. Aí, aqueles não aceitaram esse convite, né, talvez, né, um pessoal de melhor qualidade não aceitou o convite, né? Claro, aqui está dizendo também dos judeus e dos gentios, né, que os judeus rejeitaram o Senhor, né? E a bola sobrou para nós, né, Marquinhos? Sobrou um contra-ataque, né? A gente estava apanhando, surgiu, né? Escapou uma bola, veio o contra-ataque. O que ele fala? Vai. E o rei ficou irado, né? É isso que eu falei. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Agora versículo 9. Eita, eu e você aqui, ó. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Procura, vai, sai, procura, né? Procura. Ó Senhor Jesus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia, irmão. Esse é o convite que Deus está fazendo para você e para mim. Amém. Olha, muita gente teve a chance, teve a oportunidade e não agarrou a oportunidade. Deixou passar. Você vai deixar passar essa chance? Não. Você vai rejeitar esse convite? Ó Senhor, agora você foi convidado. Tá certo? Mas termina, a nossa conversa termina aqui. Vamos lá. Eu vou falar em 4 minutos, por favor, complementa, né? O que ele vai fazer com esse amigo aí, né? Mas vamos lá, vamos dar
uma entradinha aqui, ó. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, aí notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Não é meio... E perguntou-lhe, amigo, esse amigo aqui é duro, né? Porque tem alguns lugares que é legal ser chamado de amigo, mas esse amigo aqui, né? Falou, amigo, fala assim, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E ele emudeceu. Então eu queria mostrar para os irmãos, primeiro tem um convite de Deus. O convite é abrangente. Mas depois que você recebe o convite, tem uma jornada a ser seguida. Amém. E essa jornada significa os nossos atos de justiça. Um lado, não rejeite o convite de Deus. Mas a partir de que você aceite, e você precisa aceitar, você precisa reagir ao convite de Deus. Sinta, né? Como numa grande festa. Que honra você ser convidado. Mas para ser convidado, e para ser convidado, você pode estar na encruzilhada. Né? Aonde quer que vocês... Agora, para participar, precisa ter uma roupinha adequada. Não dá para ir de qualquer jeito. Essa, né, roupa significa os nossos atos de justiça. Quando eu estava embarcando para a Europa, né, até Deus acho que tinha um propósito especial. Encontramos um brasileiro, né, e Pablo, gaúcho, e nós começou a conversar comigo, conversa e tal. E ele falou que estava indo para a Coreia. Ele falou, né, ele tem a sua missão de trabalho e tal, e começamos a conversar com ele. Falei que eu também estou vindo para a Europa, mas tem uma missão. A minha missão também é levar, né, estar com vocês, ia participar da conferência, e começamos a falar. Também a Silvia chegou, e aí oramos com ele, né, começamos a tentar orar com ele de novo. E aí a fila andava, sabe aquela fila anda um pouco, né? E aí continuamos com ele. E aí uma das perguntas que ele fez, mas é justo, né? Como que ele falou? Como vai ser o critério? Né? Como vai ser o critério? Quais os seus atitudes? Como vai ser Como vai ser? Irmão, as pessoas sabem, têm uma noção que tem um critério. Para entrar nas bodas tem um critério. O convite está feito, mas tem um critério. O critério, como falou, não é o meu estágio, mas é o meu estado. Então hoje eu preciso mudar de estado. Da maneira que eu estava vivendo, agora eu posso ter, fala lá em Salmos 45, mas eu só queria mostrar para vocês, irmão, aqui nessa nossa conversa hoje, é que receba o convite de Deus, aceite o convite de Deus, mas se prepare para o encontro das bodas com o Senhor. Amém. Ele vai, né? Até Apocalipse, acho que né? 14 isso, né? Que fala dos atos de vestes, né? Não, é 7:14, não é isso? Não? Aqui é 19. Aqui ele fala sobre no 7 ele vai falar do convite, né? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que as vestiduras brancas, que são de onde vieram, respondeu-lhe meu Senhor, tu sabes, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a primeira oportunidade. Depois, o 19:14, e fala, e seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então significa, irmãos, que o seu viver agora na terra
A partir de que você aceita o convite de Jesus, precisa mudar. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente está conversando com vocês, irmão, quando a gente está falando o fim vai vir, então você tem que se preparar. 7. Ah, 19, 7, 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando ele falou lá que tinha que ter uma veste, significa que as vestes são a sua atitude nesse momento. Amém. Então, eu queria deixar aqui para a gente ter comunhão, irmãos. Primeiro, a gente tem que conhecer a Cristo. Conhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando eu conheço, ele continua se revelando para mim. E para eu continuar recebendo revelação, eu preciso aplicar a palavra, que é seguir o Senhor, negar a si mesmo. E eu te digo, precisamos ser como criança. Né? Graças ao Senhor, hoje o Senhor, né, nesses últimos 3 anos, o Senhor tem falado tantas coisas boas para nós, né? Tem despertado tanto nosso coração com respeito ao Evangelho, né? Com respeito, posso orar por você, com respeito de cuidar das pessoas, tantos milagres nós temos visto, irmão. Isso não é uma coisa assim, para nos desanimar, é muito mais para nos encorajar, né? Que Deus está fazendo uma obra, salvando as pessoas, né? Eu acho que cada dia, cada momento tem uma história. Por isso que a gente precisa ser simples como as crianças, né? Até nós temos visto tantas crianças também ajudarem os pais a pregar o Evangelho, porque elas são simples, né? Ajudam os seus pais a anunciarem o Evangelho, né? Eu não ia contar tantos testemunhos hoje, acho que amanhã também os irmãos podem avançar. Mas o importante, irmãos, é que você seja fiel ao Senhor, né? Seja fiel, conheça o Senhor, receba a revelação da igreja, né? Não conte com a sua capacidade, com a sua eloquência. Também não pense o que aconteceu no passado, mas também não como eu terminei falando, para essa festa de casamento. O chamado é nas encruzilhadas, mas tem uma responsabilidade de estarmos nos preparando. Né? Mateus, né? Esse livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus tem sido tão doce para nós, né? Tem nos ajudado tanto a entrar nessa esfera, tem nos ajudado tanto a conhecer o nosso amado Senhor. Né? Então nós saímos hoje, fizemos uma pequena viagem, né? De Mateus 16, que é a grande mudança, a grande virada, não só o que ele faz para você, mas agora que você está interessado em fazer o que ele precisa de você. Por isso que ele te chamou, né? Nas condições não tão adequadas, mas você não é adequado como eu, né? Chamou por último, né? Naquela última hora, também ele chamou como um jumentinho, como uma jumenta para entrar em Jerusalém. E por fim, ele está te convidando para uma grande festa. Amém. Vamos entrar para a festa? Amém. Vale a pena, irmão, vale a pena, né? Vale a pena passar esse tempo de festa ao Senhor.